Oi Brasil! Hoje a gente vai falar sobre os indicados à categoria de melhor documentário no Oscar 2016. Quem acabou vencendo foi o filme que conta a vida da Amy Winehouse, mas eu vou deixar esse pra falar por último e vou começar com um filme que eu acho mais fraco da lista, apesar de ser muito bom, pra vocês terem uma noção. O Peso do Silêncio, The Look of Silence em inglês, ele fala sobre um genocídio que aconteceu nos anos 60 na Indonésia, que matou mais de 1 milhão de pessoas, foi horrível, mas o documentário não se foca no genocídio. A história se passa nos dias de hoje e mostra um cara que perdeu o irmão nessa barbaridade que aconteceu e ele vai atrás das pessoas que mataram o irmão dele. Nem todos foram literalmente o cara que enfiou a faca nele, mas assim, as pessoas que colaboraram de alguma forma para aquele genocídio e para a morte do irmão dele. Esse cara chama Adi e ele assiste a um vídeo que tem de dois caras reencenando a morte do irmão dele e depois ele passa a entrevistar algumas dessas pessoas e confrontar e fala assim: você acha que você não tá falando isso só porque você não quer ter a culpa? Tem um senhorzinho lá que fala que tomava o sangue das vítimas, mostra muito a mãe e o pai dele que ainda moravam nessa vila, então tipo assim, as pessoas que mataram o filho deles moravam ali do lado, era vizinho, então é realmente bem pesado, mas eu achei o filme muito arrastado, muito lento. Tem filme lento que é bom, mas nesse caso é aquele lento que já arrastou, que você já sabe, começa tipo, até acontecer uma cena boa de novo demora. Tem cena que ele mostra a mãe do Adi cortando uma fruta e ela fica cortando a fruta um tempão. Tem cena que mostra a cidade, que é uma cena que pra mim não tá acrescentando em nada, e aí fica ali. Então essa é a minha única crítica com relação a esse filme, então recomendo você assistir num dia que você estiver mais tranquilo, mais paciente, mas é um bom filme. Outro filme dessa lista é o Cartel Land, que fala dos cartéis de droga mexicanos e dois grupos que lutam para combater esse cartel. Um desses grupos chama Autodefensas, que é um grupo liderado por um médico chamado Dr. José Meirelles. Esse médico liderou esse grupo que se tornou uma milícia, eles têm armas e eles lutam lá com os caras. E enquanto isso também tem um cara ali no Arizona que lidera um grupo que fica ali cuidando da fronteira dos Estados Unidos com o México. O cara é um veterano de guerra e basicamente o que ele quer é que os problemas do México, que são esses problemas com os cartéis de droga, essas guerras, não atravessem a fronteira. Então a gente fica acompanhando essas duas pessoas principais, né, que são os líderes, acompanhando eles e seus respectivos grupos lutando aí contra esses problemas. Mas o mais interessante desse filme pra mim foi que as pessoas que querem alguma coisa boa, acabam fazendo coisas ruins pra conseguir essa coisa boa. Que as pessoas começam a matar, fazer coisas horríveis pra defender a causa delas. Então ele tá falando desse problema do tráfico de drogas, mas do ponto de vista dessas pessoas. E eles conseguiram filmar alguns momentos muito importantes, como acontecem alguns tiroteios e os caras estavam lá filmando e conseguem mostrar quando o cara foi preso. Eu acho um bom documentário, é muito bonito também, muito bem filmado, mas eu achei que a edição, não sei, não me convenceu muito esse negócio de mostrar o cara do Arizona e o cara lá do estado do México. Eu achei que às vezes as duas coisas não se misturaram, sabe? Não teve muita cola. Mas apesar disso, o filme é muito bom, super recomendo. Winter on Fire é o Ukraine's Fight for Freedom, que é a luta pela liberdade da Ucrânia. O presidente ucraniano Yanukovych, ele estava prestes a fazer um acordo com a União Europeia, a Ucrânia ia fazer parte da Europa e tudo mais, e aí o cara pegou e meio que desistiu, não teve mais o acordo e pareceu que nem não ia ter tão cedo. E aí as pessoas foram protestar pacificamente contra isso, porque eles queriam fazer parte da União Europeia, eles queriam garantir um futuro pros seus filhos, assim como aqui no Brasil já aconteceu várias vezes, você tá insatisfeito, você vai lá e faz uma passeata, vai protestar. Só que o que aconteceu é que as pessoas continuaram protestando, nada mudou no governo, até que, se não me engano, no 10º dia, chegaram umas tropas do governo, que eles chamam de Berkut, e essas tropas começaram a dar porrada nas pessoas, bater com cacetete, 4 pessoas batendo num cara só, e aí começou uma violência absurda. E esse problema foi estendido por meses, até chegar ao ponto dos militares trocarem as balas de borracha por balas de verdade. E foi aí que o negócio foi desandando cada vez mais. É óbvio que pessoas começaram a morrer e a situação de feridos foi se agravando. E o mais louco é que os civis, em vez de ficar com medo, eles se uniram cada vez mais. Cada vez que acontecia alguma coisa pior, eles se uniam mais e iam mais longe. Eu não quero contar muito pra não estragar, mas assim, esse documentário é incrível, não só pela relevância do que ele conta, mas porque os documentaristas estão dentro da guerra, literalmente filmando a guerra. Nos créditos do filme parece que tem umas 28 pessoas creditadas como câmera, então eles tinham muita gente espalhada por ali, por isso que eles conseguiram tantas imagens boas. Tem alguns momentos, por exemplo, que o cara conseguiu filmar uma pessoa levando tiro e morrendo, pessoas que estavam carregando mortos, carregando feridos,
que levaram tiro. A pessoa que tava carregando o ferido levou um tiro. Qualquer pessoa que já viu um filme de guerra aí sabe que você não deve atirar na Cruz Vermelha, você não mata os médicos. Pra vocês verem o nível que chegou toda essa briga. Enfim, foi horrível o que aconteceu na Ucrânia e o filme consegue te mostrar as pessoas, isso que é o mais interessante. Ele mostra a guerra, mas você é cativado por cada uma daquelas pessoas que tá em entrevista, que fala o que aconteceu com ela. Tem um molequinho, uma criança que tava ali no meio da guerra participando ativamente. Criança, mulher, padre, estudante, médico, tinha assim gente de todo quanto é tipo lutando pela liberdade e cada vez mais unido. Comecei a assistir de madrugada, assim, vou começar amanhã eu termino. Eu não consegui parar de assistir porque é realmente chocante e quando eu fui dormir eu não consegui dormir porque eu fiquei pensando em tudo aquilo que eu tinha visto. Como que isso aconteceu e ninguém interviu, ninguém fez nada? Pra mim o cinema é isso, é você tocar as pessoas e esse filme me tocou muito, muito assim. Esses são os 3 filmes mais políticos e agora a gente tem 2 biografias de cantoras, que é What Happened Miss Simone, que é a biografia da cantora Nina Simone, que também é uma produção da Netflix, e também tem o documentário da Amy, que foi o que acabou ganhando o prêmio de melhor documentário. What Happened Miss Simone é um documentário que conta a carreira da cantora Nina Simone, desde o início até o finzinho da sua carreira. E vai mostrando a evolução dela como cantora, tudo que ela passou. O mais interessante do filme é o movimento negro. Ela, como uma cantora negra, passou por muitas dificuldades. Ela não foi aceita na universidade que ela queria estudar, e ela teve uma participação muito ativa no movimento negro nos anos 60 e 70. Ela criou muitas músicas relacionadas a isso, e a carreira dela até sofreu um pouco com isso, porque ela só queria falar do movimento negro. Só que tinha lugares que não queria que ela fizesse show só com essas músicas. Ela acabou se tornando só a cantora do movimento negro. Então ela restringiu muito o público dela e ela sofreu por causa disso. É uma biografia da vida dela, com a carreira dela. É bem interessante, super recomendo, tem na Netflix. E Amy, o grande vencedor da noite, pra mim é um ótimo filme, mas também não era o melhor. Pra mim o Winter on Fire é maravilhoso, é meu favorito. Mas Amy conta a história da Amy Winehouse. Eu acho que acaba contando muito mais a vida do que a carreira dela. Claro que a carreira dela faz parte da vida dela, mas o foco são os problemas pessoais dela e não como a carreira dela melhorou, cresceu, tal. O lado interessante desse filme é que ele é feito só imagens de arquivo da Amy ou da família da Amy, dos amigos. Outra coisa interessante é que tem músicas que o filme para às vezes pra ouvir a música da Amy, aí tem a letra e dá aquela emoção assim. O filme é do Asif Kapadia, não sei falar o nome dele. Ele é o mesmo cara que fez o filme do Senna, que também é um documentário muito bom. E ele convenceu a família da Amy, os amigos, a dar esse material de arquivo pra ele poder fazer o filme. Mas no meio do processo a família não tava mais gostando dele. Inclusive o pai da Amy odeia esse cara, odeia o filme, porque esse cara, o pai dela, foi retratado de uma forma muito ruim. O pai dela sugava a alma da Amy, ele obrigava ela a trabalhar quando ela não queria, levava a câmera pra perto dela quando ela só queria ficar em paz, esse tipo de coisa. Ele foi um cara muito... Me parece que ele tava muito ganancioso, querendo ganhar em cima da carreira dela, e é óbvio que o pai dela não ia gostar desse documentário que fala assim dele. O trunfo do filme é óbvio emocionar a gente com a história da Amy, que é muito bonita, e daí vai ficando muito triste, porque você vai vendo que ela vai entrando num poço que ela não consegue mais sair. O documentário fala do problema dela com o álcool, que era muito mais forte que o problema com drogas. O problema do álcool veio antes e depois as drogas se misturaram nisso tudo. O trabalho desse documentário é realmente impressionante. E se você ainda não viu nenhum desses documentários, 4 deles tem na Netflix. O único que não tem é O Peso do Silêncio. Então coloca aí nos comentários se você já viu algum deles, qual que você gostou, qual que você se interessou pra assistir e qual que vocês achavam que também merecia ter ganhado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos especiais do Oscar e até a próxima. Tchau!